aí, galera, bem-vindos de volta a mais um bate-papo sobre o desejado de todas as nações. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo A Tentação. Olha, Elisa, essa é uma história que se passa no silêncio de um deserto, mas que faz um barulho danado até hoje, né? Vamos tentar entender esse confronto que, segundo a nossa fonte, definiu o destino de toda a humanidade. E essa citação já começa com tudo. Ela deixa claro que não estamos falando de um teste qualquer. A fonte coloca isso como um momento decisivo, uma batalha cósmica com o futuro do mundo em jogo. É quase uma cena de clímax de uma grande saga. E tem um ponto aqui que eu acho fundamental. Ele não foi pego de surpresa, não tropeçou na tentação. A fonte explica que ele foi, na verdade, guiado até lá. Era um confronto necessário, parte da preparação para a missão gigantesca que vinha pela frente. É isso aí! E para a gente entender a dimensão disso tudo, vale a pena olhar para o cenário, sabe? Porque o contraste que a nossa fonte apresenta entre esse conflito e o primeiro lá no Éden é de cair o queixo. É gritante a diferença, né? De um lado, Adão, com tudo a seu favor, no auge da sua força, num paraíso. Do outro, Cristo, enfraquecido pela fome, num deserto hostil, carregando, como a fonte descreve, o peso de milênios de história. As condições não podiam ser mais desiguais. O nível de dificuldade foi para o máximo. E aí que está o ponto central. Não era só uma revanche, era sobrevencer num cenário muito mais difícil para provar uma coisa, que a lealdade a um propósito maior é possível mesmo nas piores circunstâncias imagináveis. Era quebrar a ideia de que a humanidade estava condenada a falhar. Agora vamos analisar o primeiro ataque. E aqui a gente precisa prestar atenção, porque é onde a gente vê a astúcia, a inteligência por trás da tentação. 40 dias. Já parou para pensar no que isso faz com uma pessoa? Depois de um jejum desses, o corpo está no limite, a mente está exausta. É um momento de vulnerabilidade máxima. E é aí que o ataque vem. Exato. E o tentador não chega como um monstro. Ele vem disfarçado, oferecendo uma suposta solução. E a sutileza das palavras é genial e terrível ao mesmo tempo. Se tu és o filho de Deus, não é uma ordem, é um desafio disfarçado que planta aquela sementinha da dúvida sobre a própria identidade. É uma jogada de mestre, né? Não é só sobre comer pão. É um ataque em 3 frentes. Primeiro, questiona a identidade. Segundo, explora a fraqueza física mais óbvia. E terceiro, sugere um atalho, um uso egoísta do poder que, no fundo, destruiria todo o propósito da missão. E diante de um ataque tão bem arquitetado, a resposta é de uma simplicidade que desarma, mas de um poder imenso. A arma escolhida para essa defesa dá o tom de todo o resto do conflito. Pois é, ele podia ter feito um milagre para provar seu ponto, podia ter entrado numa discussão, mas a resposta foi outra. Ele simplesmente não entra no jogo do tentador. Em vez disso, ele se ancora numa autoridade maior, num princípio que já existia. E essa resposta vira o jogo completamente. Ela basicamente diz: existe algo que alimenta mais do que pão. É uma declaração radical de que a confiança num propósito maior é o que nos mantém vivos de verdade. É a fé vencendo o instinto. A vitória, então, não foi numa demonstração de poder, mas numa demonstração de confiança. Cristo não precisava provar nada para Satanás. Ele escolheu confiar no Pai. E com isso, deixou um exemplo de fé e não uma exibição de força. Ok, a história é incrível, mas o que um confronto no deserto há 2000 anos tem a ver com a nossa vida hoje? Qual a relevância prática disso tudo? E a beleza da narrativa é que ela mesma responde a isso. A ideia não é que seja uma peça de museu, sabe? A proposta é que ela tenha uma aplicação direta e muito pessoal para cada um de nós. E aqui está a ponte para o nosso mundo. A fonte diz que esse confronto não terminou no deserto. Ele se repete, em menor escala, dentro da gente. É aquela luta diária entre confiar em algo maior ou confiar só nas nossas próprias forças e desejos. Exato. E é só pensar um pouco. Os desejos do corpo, a busca por poder, por status, o orgulho de achar que a gente sabe tudo. A fonte aponta que são as mesmas tentações, só que com uma roupa nova. O campo de batalha mudou do deserto para o nosso dia a dia, mas o conflito interno é o mesmo. Certo. Vamos então para o resultado final dessa vitória. O que foi que se ganhou com isso? Não só para Cristo, mas, segundo a fonte, para toda a humanidade. A ideia aqui é muito poderosa.
Se a primeira falha, lá no Éden, criou uma espécie de ponte quebrada entre o humano e o divino, essa vitória a reconstruiu. Provou que era possível, sim, restabelecer essa conexão, que havia um caminho de volta. E essa vitória não é só um troféu para a gente admirar, é um convite. A fonte sugere que, ao seguir esse exemplo, as pessoas podem se conectar a essa mesma força, transformando o próprio caráter e alcançando um potencial muito maior. Acho que a principal conclusão é essa. Não é uma vitória para ser admirada de longe, mas para ser compartilhada. A força que ele usou, a palavra de Deus, está disponível para todo mundo. A vitória dele abre caminho para a nossa vitória. E no fim, a grande pergunta que essa história deixa pra gente é essa, né? Onde a gente encontra força quando a nossa simplesmente acaba? A resposta que ecoa do deserto não é sobre ter uma força sobre-humana, mas sobre saber onde buscar essa força quando a gente chega no nosso limite. É sobre confiar que existe um poder e uma sabedoria que vão muito além dos nossos. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembre-se que esse é só um resumão. O material completo está esperando por você. Até a próxima. Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição.